Olá, continuando aqui a nossa revisão do verbo grego, a gente vai agora falar dos aspectos estruturais do verbo e de como ele vai existir na realidade. Em português, nós temos três conjugações, que é a conjugação em ar, conjugação em er, conjugação em ir. Cantar, correr e subir. O que muda em cada uma dessas conjugações é só a vogal de ligação e as terminações são as mesmas, mas a vogal de ligação vai fazer uma diferença. A gente, por exemplo, quando você diz, vamos dar uma olhada nisso de uma maneira bem mais gráfica, para que você possa relembrar desse assunto, que eu sei que nem sempre a gente se lembra totalmente desse assunto. Nós vamos falar sobre a composição do verbo. Deixe-me, na revisão geral, nós já vimos algumas coisas, deixe-me falar aqui sobre a composição do verbo. Isso serve para todos os verbos, mas nós vamos aplicar especialmente no verbo grego. E vamos o verbo grego do período koiné, e vamos fazer uma comparação com o português para a gente entender a diferenciação. Então, em português, nós temos as conjugações em ar, em er e em ir. Então, vem aqui comigo, vamos imaginar aqui, vamos construir uma tabelinha aqui, inserir tabela, ao invés daqui, então, vamos lá, em ar, em er e em ir. E aí nós vamos ter, por exemplo, no cantar, que foi o exemplo que eu dei, o correr e subir. Ok. Então, vamos lá. Quando a gente trabalha com isso, a gente pode ter, vamos, como nós fazemos em português, primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Então, eu canto, eu não vou pôr os pronomes aqui, porque em português a gente não, necessariamente não precisa desses pronomes. Por exemplo, eu corro, eu subo, ok? Tu cantas, tu corres, tu sobes. A gente está acostumado a fazer desse jeito aqui, então vamos já deixar tudo mais ou menos aqui. Então, canto, cantas, eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Estou falando aqui do presente, Presente do indicativo ativo. Lembra disso? Nós estamos falando aqui isso tudo, nós temos aqui o tempo, o modo e a voz, ok? Então, aqui, eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos, vós correis, eles correm, Correis, esse correis está estranho, eu subo, tu sobes, ele sobe. Nós subimos, vós subis, eles sobem. Então, percebam aqui uma coisa interessante. A vogal de ligação na conjugação em ar é a vogal A. A vogal de ligação na conjugação er é a vogal E.
E a vogal de ligação na conjugação em ir é a vogal I. Mas isso tudo está muito simples e tal. Notem que a terminação ela acaba sendo a vogal de ligação e mais alguma coisa. Então, olha só, eu tenho aqui, o que eu separei aqui foi, o que eu separei aqui foi a raiz da desinência, a raiz da terminação, ok? Na terminação, a gente vê algumas semelhanças. Olha aqui, quando eu faço essa mesma separação, o que muda? Notem que aqui é o e é igual para as três. Aqui é só a vogal de ligação. E nesse caso aqui, o I, ele se transforma em E. Ok? Tu subo, tu sobes, ele sobe. Mas o I começa a aparecer no plural. Tá vendo? Aqui e aqui, ele volta a ser E. O I é mais irregular. Aqui, olha só. Corremos, correis, correis e correm. Então, se eu pegar e marcar aqui a vogal de ligação, onde ela aparece, aqui ela está escondida nesse O. Nós vamos perceber que o que sobra, né? Sobra é a desinência temporal, que é igual para todos. Olha, segunda pessoa, o SSS. Mos, mos, mos. O que mudou aqui? Apenas a vogal de ligação. Is, nesse caso, como são dois is, vira subis. Aqui no caso aqui é M, M e M. Por alguma razão, nessa terceira conjugação, a gente tem isso. Bom, por que eu estou mostrando tudo isso se isso não é grego? O grego tem um processo semelhante, só que o grego tem a seguinte vantagem. O grego tem apenas duas conjugações. O grego tem as conjugações dos verbos terminados em ômega, a grande maioria, 90 e tanto por cento dos verbos são terminados em ômega. E os verbos terminados em mi. É o mi. Eu vou mostrar aqui. Então, olha só. Como no verbo em português, nós temos o radical e a terminação. O radical é a parte do verbo que permanece basicamente inalterada durante as flexões que ele sofre. Ainda assim, podem ocorrer alterações, como se produzem contrações e tal, isso vai ser visto. Okay. A terminação é a parte flexível da flexão verbal, que permite reconhecer a pessoa, o número e a voz. Essa terminação se compõe de vogal temática e desinência número temporal. Essa desinência indica o número e o tempo. Okay? A vogal temática, chamada de vogal de ligação, é uma vogal que aparece entre a radical e a desinência, servindo de ligação entre esses dois elementos. Essa vogal é, no caso, o ômicron, antes das desinências que começam com mem e num, e o epsilon, antes das desinências que começam com outras letras. E a desinência é a parte final do verbo, que varia de acordo com isso. Então, vamos pegar aqui o verbo legomen, que está na primeira pessoa do plural. Nós dizemos legomen. Deixa eu destacar isso aqui. Legomen. O radical é leg. A terminação, a vogal temática é ômicron, e a desinência é men. Primeira pessoa do presente, primeira pessoa do plural, do presente, do indicativo ativo, de qualquer verbo, sempre terminará com esse men. Isso como em português. De acordo com as desinências, os tempos verbais podem ser classificados em primários e secundários. Os tempos primários são o presente, o futuro e o perfeito.
Os tempos secundários são imperfeito, auristo e mais que perfeito. Aqui nós podemos dizer e chamar também de tempos históricos. As gramáticas mais antigas utilizam essa expressão, tempos históricos, porque no modo indicativo, esses tempos normalmente indicam tempos passados. Tá? Deixou de se chamar de tempos históricos porque, na verdade, há ocasiões em que o imperfeito, o aurício mais que perfeito, não tem uma noção de tempo, como nós já vimos, no outro vídeo nós falamos sobre isso. As conjugações. Em português, empregamos o infinitivo para enunciar um verbo. Como eu disse, nós podemos ter o verbo amar, dizer, partir. Note que ele usa amar, como eu usei cantar, dizer, como eu usei correr, e partir, como eu usei subir. Ok? Então, é conjugação em ar, em er, em ir. Em grego, a forma utilizada para esse fim é o da primeira pessoa do singular. Então, esta é a forma lexical do verbo. É a primeira pessoa do singular, do presente e do indicativo ativo. No grego por exemplo, o verbo a gente encontra no dicionário, falar, que está no infinitivo. No dicionário grego, você não vai encontrar legen, que seria o infinitivo grego. Você vai encontrar lego, que significa eu falo. Notem, a vogal de ligação, mais o ômega, que é a terminação, indica a primeira pessoa do plural. Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui. Os verbos que na primeira pessoa do singular, eu falei plural anteriormente, mas é singular, no presente do indicativo, terminam em ômega, pertencem à conjugação em ômega. Lembra que eu falei que em português são 3, em grego são 2. Conjugação em ômega. Existem também verbos que na primeira pessoa do singular terminam em mi, que é o men e o iota. Estes pertencem à conjugação em mi. Por exemplo, o verbo eimi, que significa eu sou. Temos, então, no grego koine, que é o grego do início, que é o grego da época do Novo Testamento, 2 conjugações básicas. A conjugação em ômega e a conjugação em mi. Ok? E há uma nota de rodapé aqui, que vale a pena a gente dar uma olhada. Ó, estudaremos principalmente a conjugação em ômega, pois elas pertencem à maioria dos verbos que aparecem no Novo Testamento. A conjugação em mi será apresentada na lição 33 desse Rega, é o livro do Rega aqui. Ok? Então, existem verbos que, mesmo tendo significados de voz ativa, ou aparecem escritos em formas da voz média ou passiva. Esses verbos são chamados de verbos defectivos ou depoentes. A gente vai estudar isso também. Nos dicionários gregos, os verbos não aparecem no infinitivo. A forma lexical no grego é a primeira pessoa do singular. Se for um verbo normal, ele vai aparecer na voz ativa. Se for um verbo depoente ou defectivo, ele vai aparecer sempre na voz passiva, mas é a primeira pessoa do singular, do presente e do indicativo. Está aqui, olha. Mas, na primeira pessoa do singular, do presente e do indicativo, ou no caso dos verbos defectivos, na primeira pessoa do singular, do presente e do indicativo médio ou passivo, que é a mesma terminação, será essa também a forma em que os verbos serão introduzidos nos vocabulários e nos dicionários. Os dicionários gregos vão usar sempre a primeira pessoa, é a forma lexical do verbo em grego. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse quadro geral, que é interessante. No modo indicativo, nós temos os tempos primários e os tempos secundários. Modo indicativo, como você já viu no outro vídeo, é aquele modo da afirmação pura e simples, que afirma ou nega alguma coisa sem se importar com a veracidade ou não daquilo. Ok. Os tempos primários, nós temos o presente, o futuro e o perfeito. E eles têm uma terminação específica para isso. Os tempos secundários são o imperfeito, o auristo e o mais que perfeito. Agora, preste atenção numa coisa. Eles sempre serão enunciados no dicionário no presente do indicativo ativo. Ok? Mas, eles, ao serem conjugados, eles vão usar, nos tempos primários, um tipo de conjugação e, nos tempos secundários, um outro tipo de conjugação.
E há um outro aspecto também, porque os tempos primários ele podem estar na voz ativa ou na voz passiva. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, numa tabelinha que a gramática do Mounce apresenta para a gente, que nos ajuda muito nisso. Olha só, os tempos primários e os tempos secundários. Ok? Quais são os tempos primários? O presente, o futuro e o perfeito. O tempo pode estar na voz ativa ou na voz passiva. Então, nos tempos primários, as terminações na voz ativa são, vamos usar a raiz li, que significa soltar, porque esta é normalmente a raiz usada como paradigma. Por quê? Porque ela é muito simples, ela não sofre modificações e tal, então ela se torna, ela é regular em todo o seu aspecto. Tá? Então, vamos lá. Primeira pessoa, lio, eu solto. Lieis, tu soltas. Olha a terminação aqui, tá? Juntando a vogal e a terminação. Liei, ele solta. Liomen, nós soltamos. Liete, vós soltais. Li, si, lembra que a vogal, que o ditongo, o, se lê como o U forte em português. Então, lio, lieis, liei. Liomen, liete, liusi. Estas terminações serão usadas no presente, no futuro e no perfeito ativo. E na voz passiva? Li omai, eu me solto, ou sou solto. Lie, e com iota subscrito, ok? E tu és solto, ou tu te soltas. Li etai, ele é solto, ou ele se solta. Li ometa, nós somos soltos, ou nos soltamos. Li este, vós sois soltos, ou vós vos soltais. Li ontai, eles são soltos ou se soltam. Esse verbo li, ele é interessante porque ele também é usado para perdoar os pecados. Então, na oração do Pai Nosso, significa, lá está, solta-nos, solta os nossos pecados, libera os nossos pecados. Porque a ideia é de que o pecado prende, escraviza. Então, o verbo lio é muito usado com esse sentido de liberar, soltar, perdoar também. Tá? Então, perdoa-nos os nossos pecados, em grego está usando o verbo lio. Notem, quando a gente usa o presente, o futuro e o perfeito, a gente vai usar esse lado da tabela. Quando a gente usa o imperfeito, o auristo e o mais que perfeito, que são tempos secundários, nós vamos usar estas terminações. Notem que os tempos secundários têm uma característica, eles têm uma letra antes da raiz, que é chamada de aumento. Esse aumento é o epsilon, simplesmente. Então, olha só, o lio do presente, eu solto, vai virar elion. Eu soltava. Lembra-se que o imperfeito é um tempo durativo no passado. Então, eu soltava, elion, elies, tu soltavas, li. Esse ni aqui, é chamado ni móvel, ele pode aparecer ou não, dependendo da palavra seguinte. Se a palavra seguinte começa com vogal, ele vai aparecer. Se ela começa com consoante, não vai aparecer. Então, eliomen, nós soltávamos. Eliete, tu soltáveis. Ele... Elion, eles soltavam. Então, eu soltava, tu soltavas. Ah, não, eu estou fazendo auristo aqui. Então, vamos lá. Eliomen, Eliomen, nós soltamos, não, soltava, eu soltava, tu soltavas, ele soltava. Nós soltávamos, vós soltáveis, eles soltavam. É isso mesmo, tá certo. Então, Elion, Elies, Elie. Eliomen, Eliete, Elion. Na voz ativa. Agora, nós éramos soltos.
homem, homem, ao invés de omai. Eliu, tu eras soltos, eras solto. Elieto, eles eram soltos. Não, ele era solto. Plural, ele ômeta, note que ômeta é parecido, né? Nós soltávamos, vós soltáveis, Elieste, e eles soltavam. A diferença entre onto e ontai. Ontai é singular, é plural primário, e onto é plural secundário. Ok? Essa tabela aqui, basicamente, ela abrange todos os verbos em grego. Ok? Então, vamos lá. Voltando aqui, nós já falamos sobre o tempo indicativo, modo indicativo. No modo subjuntivo, basicamente, os tempos se reduzem a 3. No modo subjuntivo, nós temos o presente do subjuntivo, o auristo e o perfeito. Ok? Quando a gente estudar o subjuntivo, você vai entender. No imperativo, a gente só se dá a ordem. No presente, no caso, continue fazendo uma ordem durativa ou pontual. Faça. Ok? No optativo, já mais opções, mas como no português, no grego, koinia aparece muito pouco, a gente vai ver. E o infinito e o particípio, tem o infinito e o particípio presente, e futuro, auristo e perfeito. Nesses casos aqui, olha, eu diria que, a partir daqui, não se está pensando mais na noção de quando, está se pensando, sim, principalmente na noção de como. Então, quando se fala em presente, lembre, é durativo. Quando se fala em auristo, é pontual. E quando se fala em perfeito, é ação resultante. Note, por isso é que você só pode dar uma ordem no presente ou no auristo, porque ou a ordem é a ordem para uma ação contínua, que representa uma linha, ou é para uma ação imediata e acabada. No optativo, você pode desejar coisas de maneira permanente, no futuro, que em geral é assim, mas ou de uma maneira pontual ou de uma maneira com uma ação resultante. Tá? Os tempos assinalados com auristo, né, tá aqui, olha, tá vendo? Tem alguns aqui, perfeito e tal, não ocorrem no Novo Testamento. Então, por isso, eles estão aqui só colocados como modelo. O perfeito do optativo também não aparece na voz ativa. A ideia da voz média passiva só é expresso de uma forma perifrástica, onde você escreve de uma maneira... Existe a ideia do optativo, mas não a forma do optativo. Ok? Bom, para a gente poder encerrar, vamos pegar aqui, olha, por exemplo, quando você pega uma raiz diferente, que a raiz é a cu, da onde vem o termo acústica. Eu coloco ômega, eis, ei. Homem, men, ete, usi. Então, olha só. Acuo, acueis, acuei. Acumen, acuete, acusi. Tá? Se eu quiser usar a palavra lego, né, nós usamos a palavra, o termo lio, né? Lego, legeis, legei, legomen, legete, legusi. Então, o que é importante guardar? A raiz e a desinência. Tá? E aí, deixe-me ver aqui se nós temos mais alguma coisa que precisa ser dita antes de nós colocarmos. Não, aqui está tudo ok. Nós temos aqui, esse nós vamos usar para estudar os tempos verbais, e nós vamos ver como fica isso de uma maneira bem prática. Então, vamos lembrar aqui, olha, em grego então, são 7 tempos, 4 principais e 3 secundários ou históricos. Essa gramática é muito antiga, note. Então, temos as terminações, que são as terminações primárias e secundárias, que esta gramática aqui do Antônio Freire, que é muito antiga, está até em português mais arcaico, ele foi publicado em Portugal, inclusive, ele é chamado de os principais, que são os primários e os secundários.
que são chamados de história. Os principais são o presente, o futuro, o perfeito. E o futuro perfeito, que é o futuro anterior. E são secundários o imperfeito, o auristo e o mais que perfeito. Então, o futuro perfeito aqui é, de fato, ele foi até comentado em sala de aula, ele realmente, essa gramática chama de futuro perfeito. E nós vamos ver o que isso significa. Alguns verbos têm futuros auristos, perfeitos e mais que perfeitos. Primeiros ou fracos, e futuros auristos, perfeitos e mais que perfeitos, segundos ou fortes, que usam uma raiz alternativa. A gente vai ver isso. Bom, por enquanto, a gente vai deixar por aqui, a gente já viu quais são isso, e a gente vai ver, a questão aqui são os temas verbais, né, tal, e as desinências, tudo, nós vamos ver realmente as características na próxima lição, e eu vou deixar esse material também escrito, né, lá dentro dos materiais que você vai utilizar para fazer o estudo dessa lição, ok? Bom estudo para você e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.